passa a viver a humildade perante todas as questões da vida, inclusive da vida financeira. É uma prova de humildade quando você semeia, sabe? Você está dizendo, eu creio que eu sou dependente de Deus. Você dá um certificado de fé, dizendo, eu sou uma pessoa dependente de Deus. E você é alguém que é focado na fé. Você diz, eu vou envolver a minha vida financeira com a fé. Você vai ter realmente certeza. Você vai ser ousado, você vai acreditar e você vai ver o que os outros não vão ver. O que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1? Hebreus 11, 1, que eu chamo de lógica espiritual da fé. Ele diz, ora, sem fé, desculpe, o 6, eu ia no 6, mas o 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você passa a ter segurança e visão daquilo que os outros não têm. E aí você avança no 6, que o 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você entende como você pode agradar a Deus só pela fé, só misturando a fé com as tuas necessidades, com aquilo que é o apelo financeiro do mundo. Você entende que pode agradar a Deus. E aí você vem com segurança, porque você sabe que você vai ter honra de Deus. Ele diz, olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu chamo esse momento de educação financeira espiritual. Sabe, irmã Jandira, porque a pessoa começa a aprender a lidar com o dinheiro de uma forma espiritual. E é totalmente diferenciado. Você começa a viver uma realidade financeira espiritual que vai se chamar prosperidade. No mundo, você pode chamar de especulação financeira. Você pode chamar de, quem sabe aí, investimentos patrimoniais, empreendedorismo, você pode dar vários nomes. Mas com Deus, você pode dizer prosperidade. Prosperidade que não vai te dar só dinheiro, prosperidade que vai te trazer realização. Porque o homem pensa que o importante para ele é o dinheiro, mas não é, o importante é a realização que o dinheiro pode trazer. E o mundo nunca vai te deixar sentir-se realizado com a influência do consumo. Vocês estão entendendo? Ah, e a nossa carne é consumista. E deixa eu te lembrar, se a carne nunca acerta, o espírito nunca erra. Então vamos espiritualizar a nossa vida financeira. E aí você vai passar a ter prazer neste momento, porque não é assim por aí. Por aí onde não se ensina, onde se obriga, eu digo que quem obriga, oprime. Quem explica, ensina, convence. E quando você faz porque está convencido, é como Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Olha que coisa maravilhosa acontece. Ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então você passa a fazer com consciência, você faz com alegria, porque você sabe que você tem porque Deus te deu, você sabe que você está aqui por um chamado de Deus, você sabe que Deus vai te dar mais, e aí você começa a ter uma alegria nisso. E Paulo, quando está falando das igrejas, quando está falando sobre a igreja dos Filipenses, dando um testemunho lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim, eu não procuro o donativo, o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, é isso, é você se envolver espiritualmente, é você entender aquilo que só a igreja dos Filipenses entendeu. E aí você passa a ter garantias espirituais tão fortes, como está no versículo 19, que Paulo disse, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, está aí, Bíblia revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada na escola de capacitação
e crescimento espiritual. Se você quiser, fotografe isso aí, olha, porque PIC não é do Itaú. O Itaú tem um PIC, né? Esse aqui é o PIC, é Plano de Investimento Celestial. O que eu estou falando para você aqui hoje tem um nome, chama-se Plano de Investimento Celestial. E olha como se traduz, olha, segundo a sua riqueza em glória. Quando você tem algumas coisas supridas, segundo a riqueza em glória, imagine, irmãos, a riqueza em glória do nosso Deus não tem limite. Eu digo que são recursos ilimitados. Enquanto que a máxima da economia diz que os recursos são escassos e o consumo é ilimitado, eu digo aqui, com esse versículo, com esta revelação, os recursos de Deus, olha lá, os seus recursos ilimitados, você vai ter as suas necessidades supridas com os recursos ilimitados de Deus. E ele diz que há de suprir em Cristo Jesus. Esse em Cristo Jesus é exatamente porque você está envolvido com isso, porque você está ligado espiritualmente, você vai ter a orientação com tudo, você vai viver a prosperidade. Por isso diz um consumo orientado. Porque melhor que ganhar é saber como gastar. E quem usa semente não gasta, investe. Você começa a administrar melhor, porque você passa a usar semente. O mundo vai ver dinheiro, você vai ver semente. Olha que coisa tremenda. Dinheiro acaba, semente reproduz. Aí é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça. Para quê? Para vivermos a prosperidade. Volta o versículo anterior, filhinho. Pode voltar que a irmã ia fotografar. Conseguiu pegar esse versículo? Tá aí, ó. Já voltou para você, ó. Pegou? Bota o 11 então, porque aqui, ó, interação total. O 11 agora, enriquecendo-vos em tudo. Isso eu digo que tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, sabe, Lucinérica, que só o que tem na vida é dinheiro. Prosperidade não é ter tudo na vida, prosperidade é ter vida em tudo que tem. Então, prosperidade é mais que ter dinheiro, é ter realização. Por isso que ele diz, enriquecendo-vos em tudo. E para quê? Para toda a generosidade. Então, você começa a entender e dizer, meu Deus, eu posso semear, eu posso ajudar, eu posso fazer. Você não deixa para o outro, não, porque você sabe que é oportunidade. Você sabe que você está tendo uma oportunidade. Eu digo que quem diz que nunca teve uma oportunidade, nunca compreendeu um amanhecer. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 9, para a gente concluir. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Por favor, receba essa orientação. Quem sabe você está pela internet, você tinha dúvidas com relação a isso. Hoje eu estou aqui, eu não, a graça de Deus comigo, para ensinar. Não é para te convencer, mas é para te ensinar. É para que você se convença. Porque quem ensina materializa esse convencimento, autoconvencimento. Então, diz assim, e não nos cansemos, porque fazer o bem cansa. A carne desiste logo de fazer o bem. Por isso que ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. Então você começa a semear e não para mais. Porque ao seu tempo ceifaremos, quer dizer, tem um tempo de ceifar, se não desfalecermos. E o 10 é por isso que eu digo que quem diz que nunca teve uma oportunidade, nunca compreendeu um amanhecer. Você pode dizer, bispo, ontem, anteontem, não interessa, importa hoje. Deus quer marcar hoje com você. Faça uma expressão forte hoje de semente. Porque hoje você tem oportunidade. O Senhor está te dando esta oportunidade, seja aqui, presencialmente, seja pela internet, Deus está te dando uma oportunidade. Ele diz, façamos o bem a todos. É para você semear onde você puder, mesmo. Às vezes, olha, hoje de manhã eu estava saindo com o meu carro, eu podia não ter dado aquela ajuda para o menino, mas eu falei assim, meu Deus, quando eu cheguei ele estava ali. Então ele acordou mais cedo que eu ainda. Eu encostei o carro, eu estava com pressa. Ele apareceu assim, tadinho, eu encostei o carro, procurei lá uma notinha, dei para ele. Toma aqui, meu filho. Sabe, eu tive o desejo de ajudar aquela pessoa.
Então você começa a ter o desejo, a oportunidade, de aproveitar a oportunidade de semear. Onde você pode semear. E Deus vai te dando essa sensibilidade. Isso vai sendo gerado por Deus, é natural. E agora, quando façamos o bem a todos, aí você começa a entender o seguinte, mas além disso, uma coisa você não negocia mais. É de, neste momento, dizer que não tem semente. Você tem uma semente. Porque neste momento você prioriza prioridades. Ele diz, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele está falando dos seus dízimos, das suas ofertas na casa do Senhor. A prioridade. Olha quantas vidas, estamos em mais de 123 países a nossa igreja. Quantas vidas têm sido alcançadas por essa graça, através desse ministério. E aí sim, o versículo 11 diz que são tributadas, de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, diz que são tributadas graças a Deus por nosso intermédio. Eu estou trazendo o meu dízimo da minha esposa nesta manhã, vem mais uma fatia ainda esse mês, em nome de Jesus, essa aqui é a primeira parte do nosso dízimo, estou trazendo aqui, e eu quero ligar com você, o que Deus tem me mostrado, é para encher, é para transbordar. Você pela internet, é justo que você se envolva com esse momento, é justo que você semeie nesse ministério, que você participe dos desafios da igreja, e mais justo ainda será você receber também o retorno de Deus, o encher e o transbordar. Eu quero declarar sobre a sua vida também. Aí pelas mídias sociais, vai aparecer o nosso celular aí, já está aparecendo, fale conosco, semeie, envolva-se com esse ministério e receba, é para encher, é para transbordar. Dou graças a ti. Damos graças a ti, Jesus. Tu és digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Por isso te louvamos, te honramos, te adoramos com a nossa vida financeira. Obrigado, Jesus. Eu recebo para as nossas vidas. Eu ligo aqui no altar com a minha esposa. E compartilhamos, Senhor, com cada um nesta manhã. Cada um, seja aqui presencialmente, seja pela internet, é para encher, é para transbordar. Que cada um receba conforme a tua palavra, conforme Filipenses 4,19, conforme Provérbios 3,10, conforme Lucas 6,38, é para encher, é para transbordar, para a tua honra e para a tua glória. Damos graças a ti. Amém, Jesus. Graças a ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre. Dou graças a ti. Aleluia. Graças a Deus. Chegamos ao momento da nossa mensagem hoje. O tema é Ministério Angelical. Este livro já tem aqui no balcão. Quem já tem o seu livro? Olha, se não, depois também no final você pode adquirir o livro. Vai estar ali no balcão à sua disposição. E aí depois em casa, né? Porque nós não vamos ler o livro aqui. Vamos fazer hoje a exposição deste livro. É importante que você depois faça a sua leitura em casa, né, compartilhada com aquilo que está sendo ministrado. Estas aulas também sempre depois ficam disponíveis no nosso ambiente, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Se você ainda não acessou esta rede social, é a rede social oficial das missões aqui da igreja. Então eu faço edição dessas aulas depois e coloco na internet, vai ficar à sua disposição. As aulas anteriores já estão todas lá. Olha que bom, você ainda pode fazer, revisar, rever. Quando vai para lá, vai também com uma forma didática também para a internet, como hoje nós vamos fazer aqui, uma forma didática para culto, com uma didática, né, de culto. Vamos fazer a exposição deste livro com exegese hermenêutica.
E na próxima semana nós vamos já começar no outro livro do apóstolo, que é já um livro maior. Este aqui é um livro praticamente, quase que poderíamos chamar de um livro de bolso, né? Uma leitura que você faz em 20 minutos, no máximo 30 minutos. Tá? Pode adquirir depois, com calma, e você vai levar já a sua apostila, que traduz bem o livro também. Oremos. Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado, Jesus. Continua falando aos nossos corações, agora, mais especificamente com relação ao tema de hoje, este livro maravilhoso, o Ministério Angelical. Sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Usa-me para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Obrigado, Joás querido. A introdução da nossa apostila diz assim: veremos neste estudo que os anjos ajudam, protegem, libertam e encorajam os filhos de Deus, intervindo e guiando suas vidas. Eles usam armas espirituais para proteger e livrar os eleitos de Deus do mal, ativados por oração, confissão e generosidade. Assim, os anjos garantem que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas. Dessa forma, não estamos sozinhos na jornada de fé, pois temos a proteção constante dos anjos de Deus. E essa palavra constante, proteção constante, eu ainda ampliaria essa palavra e diria, temos assessoria. Sabe, os anjos, eles nos assessoram. Isso está entre as páginas 11 e 12, essa síntese eu peguei entre as páginas 11 e 12 aqui do livro. E é interessante, como eu falava hoje, logo no início do nosso encontro, eu fiz um comentário, talvez quem entrou depois na internet não ouviu, e eu falava que tem pessoas ignorantes, que ficam às vezes entrando no nosso sistema virtual para querer combater, rebater aquilo que está sobre o altar, e eu até disse naquele momento, cuidado se você é um deles que está aí hoje, fique, não saia, não corra. Mas cuidado se você tem feito isso, que você não está falando contra o apóstolo Miguel Ângelo, ou contra o líder que está sobre o altar, você está falando contra a palavra de Deus. Porque nós pregamos em linha com a palavra, tudo que nós pregamos está na palavra, mas com revelação. Então compreendo, alguém disse, postou lá no domingo, nos comentários, e disse, mas hoje quem nos guia é o Espírito Santo, não é mais o ministério angelical. Sim, se nós não estivermos guiados pelo Espírito Santo, nós nem vamos enxergar o ministério angelical. É claro, o princípio ativo da nossa fé é o Espírito. Um Espírito bem alimentado. Ai daquele que não conhecer a palavra, não se submeter à palavra e não estiver orientado pelo Espírito. Ele não vai ver o ministério angelical, mas o que estiver vai ver. E olha que bênção, porque se você se... Quantas vezes, irmão, nunca mais diga que você está se sentindo só. De vez em quando, alguns irmãos antigos, acontece. Muitas vezes, claro, e é compreensível. Ainda mais durante o luto, né, não sei, porque sabe, pode ter alguém aí, olha, a nossa Heloísa, querida, um beijo. Estamos com muita saudade da irmã Heloísa, não é verdade? E às vezes a pessoa nesse período do luto, que muitas vezes se estende até 9 meses, não é saudável que ele passe de 9 meses, é como, o luto tem que acontecer como uma gestação. E ele pode chegar aos 9 meses com as fases, mas ele não pode passar. Depois fica a saudade, o carinho, o amor, mas o luto, aquela tristeza forte, aquela prostração, ele pode estender até 9 meses. Se passar, vira depressão, e depressão mata. Quando não mata, a pessoa vegeta em vida. Então, Deus está me mandando falar, eu já falei, que isso corte o seu coração e você desperte, né? Se alguém estava aí distraído com o luto, porque é um problema, em uma das situações do momento do luto, e a gente entende, a pessoa se sente só. Então, quero dizer, e até aproveito para mandar uma palavra do nosso bispo Carrascoso, né, o nosso amado bispo Carrascoso, a bispa Lúcia Carrascoso, eles congregaram aqui na sede há muitos anos atrás, hoje, líderes
lá em nossa Cristo Vive Recife, e a Bispa Lúcia, semana passada, descansou das suas obras, e uma palavra de conforto ao nosso Bispo Carrascoso, aos filhos queridos da Bispa Lúcia, toda a família Cristo Vive, e é compreensível. Nós sabemos que o consolo é eficaz, mas nesses primeiros momentos, muitas vezes, bate aquela solidão, não é? Eu fui assim num ponto mais dramático. Se eu for pensar na minha mãezinha aqui, eu sinto uma falta, Essa semana eu fiz umas massagens aqui com o doutor Antônio, né, fisioterapeuta, e teve uma hora que dói, né? Ele pega exatamente no ponto assim, irmão, ele aperta. Eu acho que às vezes dá vontade de falar, peraí, doutor, tu está querendo me curar ou me maltratar? Porque tem os carocinhos assim, né? Coisa de mais de 60 anos, até 50 anos não tinha nada disso, mas, né? Deixa para lá, senão vai virar um testemunho. Eu só sei que teve uma hora que eu falei, ai, minha mãe, eu queria minha mãe aqui, né? Porque doeu muito. Então, não é verdade? Normal. Mas, puladas todas essas questões, entenda, nunca mais diga que você está sozinho. Nunca se sinta só. Porque primeiro nós temos, e aí é como eu digo, primeiro, você tem na tua vida o Espírito Santo Consolador. Tem Cristo em vós, a esperança da glória, lembra Colossenses 27, você tem o poder, Efésios 3:20, você tem o Gálatas 2:20, Cristo vive em mim, você tem hoje uma realidade espiritual maravilhosa, você não pode se sentir só. E quando você percebe isso, você ainda vai ver um ministério angelical que você não tem noção, né, de como isso opera e funciona. E graças a Deus, alguns aqui têm, e nós vamos relembrar isso nesse livro. É maravilhoso. E você já começa, aqui, na letra A da apostila, eu coloquei testemunho pessoal do apóstolo Miguel Ângelo, entre as páginas 17 a 21. Porque, você veja bem, amados, eu, brincando aqui hoje, falei que teve uma hora que eu tive que forçar no sinal, o anjo parou o BRT, mas eu creio plenamente, porque eu já saí de casa, sabendo que eu estava com a hora um pouco apertada, e eu já saí, em nome de Jesus, dando ordens aos anjos de Deus, porque hoje Deus já nos deu essa autoridade. Você vai dizer, anjo do Senhor, em nome de Jesus, eu te ordeno, abra as portas, abra os caminhos, sabe? E acontece mesmo. E você vai ver, você não vai mais andar temeroso. E eu digo sempre que, para pregar a graça de Deus, nós temos que viver. Não dá para pregar esse conteúdo que nós pregamos, que é um conteúdo de revelação, sem nós vivermos. E nós vivemos isso. E o apóstolo Miguel Ângelo, vocês vejam bem, Deus permitiu que uma bomba explodisse. Eu não vou ler o livro, por isso que eu te falei que você precisa adquirir e ler depois. Seria uma leviandade minha ficar chamando você aqui para ler o livro, não é verdade? Mas o apóstolo Miguel Ângelo, Deus permitiu que ele tivesse um acidente lá em Angola, ficasse polifraturado, desenganado pelos médicos, de que nunca mais fosse andar, ficasse desesperançoso da própria vida, ficasse internado num hospital sem recursos, como ele diz nos seus testemunhos sempre, domingo ele lembrou novamente, não é? Ali apodrecendo em vida, como ele sentia suas pernas, não é? Principalmente uma delas, e ele recebe então a visita de um anjo, é o que ele diz aqui nessas páginas, e ali ele teve o seu primeiro contato com o anjo. Então você veja bem, nós temos um líder que conhece o ministério angelical, e outros testemunhos, muitos outros que tem, e eu também tenho vários testemunhos, vários. Eu, assim que cheguei aqui, minha terra estava sendo arada, eu passei por umas situações assim de laço de morte muito grandes, muito. O inimigo estava feroz, porque estava vendo ali que estava perdendo feio, né? Olha, eu estava conhecendo a graça de Deus, e começava a ficar faminto por tudo aqui, tal era a grandeza do que Deus tinha para mim, o inimigo começa a ficar incomodado, e olha, armou uma situação de um acidente feio na Avenida Brasil, o meu carro capotou, depois parou desvirado, e o capu estava embaixo do carro. Então ele foi, quando o capu soltou, ele virou e ficou lá. E eu estava sem cinto, né? Meu filho estava deitado, dormindo no banco de trás, hoje está com 39 anos, deitado, dormindo. Tiaguinho, que hoje é o Tiagão,
pesa 115 quilos, quase 2 metros de altura. E nós não tivemos nenhum ferimento, nada. Anjos nos seguraram. Vocês imaginam meu filho solto no banco de trás. Eu falei, meu Deus! E eu vi nitidamente que foi Deus que me segurou. O carro foi arrastando de teto assim, pelo menos uns 10 metros. Sabe? Um caminhão atravessou a nossa frente, cruzou a Avenida Brasil. Naquela época não tinha muretas e o caminhão cruzou. Eu desviei de toda forma. Detalhes que não vou aqui poder contar, o tempo não deixa, mas se não fosse o anjo de Deus, que me segurou ali, no mínimo um anjo para cada um, vocês imaginem o que teria acontecido. E nós fomos ali livres por causa do ministério angelical, por causa do nosso chamado, porque nós já estávamos crescendo nessa visão. Olha que bênção. E anjos que apareceram assim, ó, incrível mesmo, incrível, e inacreditável nos olhos humanos, mas pessoas que, verdadeiros anjos, que depois eu fiquei pensando, aí quando eu vi já tinha um celular na minha mão, liga para a sua irmã, liga para cá, e gente já tinha ligado para os bombeiros. Uma coisa, estou com arrepios espirituais, porque depois aquelas pessoas sumiram, da mesma forma que apareceram, sumiram, anjos do Senhor. Um dia desse eu estava pensando, lembrando desse momento, falei, poxa, de repente, se eu tivesse ficado com o celular, né, para agradecer, e Deus me dizia, eram anjos. Então, Deus manda anjos. E nós temos outros, muitos outros. Acredito, como o apóstolo tem muitos outros. O apóstolo, ali na Taquara, foi na época, muitos anos também aqui, um grupo aí que estava contra ele, que estava surgindo contra essa tradição louca de mercenários, com a graça de Deus, e um grupo, até com Bíblias na mão, cercaram o carro dele lá na Taquara e metralharam o carro dele. Mais de não sei quantos tiros, não vou aqui tentar repetir porque eu não lembro, mas o carro dele ficou todo perfurado a balas naquela época, e a bispa Ana Carolina, inclusive, que é a nossa bispa nacional, e amanhã estará aqui sobre o altar, né, está nessa liderança com as mulheres. Ela naquele dia, exatamente naquele dia, ela foi para a casa de uma coleguinha, né? Pediu para ir para a casa de uma coleguinha, e um dos tiros perfurou o banco exatamente onde ela estaria com a cabecinha, ali no meio. Ó. Estava endereçado. Então, anjos livraram, anjos desviaram, anjos do Senhor protegeram, empurra para lá, empurra para cá. Eu acredito plenamente nisso. Sabe? Então, é um ministério angelical. Você pode contar, você deve contar com esse ministério angelical. E aí você vai ver esse primeiro contato, esse primeiro momento já do apóstolo aqui nessas páginas. Depois, na letra B, eu coloco assim, nós devemos pedir proteção, direção e ajuda dos anjos. E eu uso aqui o que o apóstolo comenta na página 22 do livro, quando ele usa, inclusive, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, na letra A eu citei Jó também, 19, 25, que foi o versículo, né, que o anjo do Senhor passou para o apóstolo, e ali ele encontrou, né, a esperança na vida dele. Ele cita isso no livro, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois na letra B, eu uso aqui o que está na página 22, eu uso 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que é um alerta, e o apóstolo usa aqui esta passagem para dizer, para ilustrar como nós precisamos despertar e exatamente termos esta visão do ministério angelical para pedir proteção, direção e ajuda. Os anjos de Deus estão disponíveis. E às vezes, irmão, você vai olhar para um lado, vai dizer, mas ele não tem ninguém aqui, irmão, tem anjos. Você está entendendo? Você precisa lembrar do ministério angelical e você tem que, com autoridade, determinar, ordenar, e você vai se sentir seguro. Sequer você vai mais esbravejar contra qualquer um ou situação. Às vezes você vai querer dar uma resposta e você vai dizer, anjo de Deus, trata isso para mim. Olha, você vai se privar,
você vai se proteger e você vai dar ordem ao anjo de Deus, você vai ter a direção, você vai saber também, às vezes você vai estar numa situação, irmãos, aconteceu comigo, isso já aconteceu. Estava perdido no lugar e dizer, Senhor, manda anjo, eu falo isso, eu mando um anjo, não é? Manda um anjo, quando você olha, você está num lugar ermo, você olha, não é que aparece uma pessoa? Irmão, olha, estou aqui com a respeito porque me lembrei disso. Aconteceu uma coisa muito inusitada, eu estava viajando, aluguei uma van, e fui levar as minhas irmãs para conhecerem a nossa terra natal, lá em Minas, lá no interior da Zona da Mata, lá em Manhumirim, Durandé, aqueles lugares lá, onde o vento faz a curva. E eu me perdi, eu estava aí de noite já enrolado, eu dirigindo aquela van com as minhas irmãs, você sabe como é que é irmã, né? Mais velha ainda por cima, já reclamando. Peraí, calma, são minhas irmãzinhas, estão mais velhinhas que eu. Ai, Jesus, manda um anjo. Sabe que Deus mandou um taxista? Eu perguntei, o taxista, Raí, sabe o que ele falou? Eu estou indo para lá, me segue. Sem passageiro, sem nada, depois eu queria ajudar, mas depois ele sumiu. Eu de novo ia reclamar, e falei, mas eu pedi um anjo, como é que eu vou querer pagar anjo? O taxista me levou até a entrada da cidade, eu nem tinha contado isso para você até hoje, né, amor? Mais ou menos uns 20 quilômetros. Ele devia estar indo para casa, não sei, eu não vou explicar o milagre. Eu sei que Deus mandou o anjo. Quem conhece melhor o lugar do que um taxista, não é verdade? Eu estou indo para lá, pode me seguir. E é bom que ele era dos meus, né? Corria eu atrás dele, anjo bom, esse anjo sabe como eu gosto de dirigir. Ó. As minhas irmãs reclamavam, eu passava no quebra-molas, não posso perder o taxista, anjo é maravilhoso, ele ainda vem te conhecendo e faz do jeito que você gosta. Aí vem o ignorante, para não chamar de outra coisa. Quando eu era presbítero, eu ia falar outra coisa, mas o ignorante, que é aquele que ignora, e diz, quem guia é o Espírito. Quem me guiou a orar e dizer, Senhor, aclamar, pedir um anjo, foi o Espírito. Mas quem me guiou pelo táxi foi o anjo. O Espírito não dirige carro, gente. Ignorante, tomara que ele esteja assistindo a escola de capacitação para me criticar também. Se deu mal, aliás, se deu bem, claro, e o Espírito a ninguém ofende. É uma forma abrupta para chamar bem a atenção e com segurança, não é soberba da minha parte, é segurança, né? Ao nosso Deus sempre toda a glória. Mas nós temos então essa visão, e aí, é claro, a palavra avisa, os tempos são difíceis mesmo, irmão. Imagine, meu Deus, eu conheci a Praça Seca quando era Praça Barão da Taquara. Era uma moral, era uma moral, né? Como dizia no nosso tempo, morar na Praça Seca era onda. Irmãos, eu conheci a Tijuca quando era um bairro nobre. Morar na Tijuca, Rio Comprido, meu Deus, Ilha do Governador, eu tive cliente na Ilha do Governador, só morava médicos e bancários, pessoal do Yacht Clube da ilha. Hoje em dia, meu Deus, a ilha está ilhada entre 9 favelas, desculpe, não pode falar favela, que é pejorativo e tal, 9 comunidades carentes. É igual o caso do anão, não pode mais dizer que é anão, pessoas que têm a síndrome do ananismo. Mas quem tem ananismo, é? Então, para com essa besteira, pelo amor de Deus. Polarização, isso é para dividir, isso é outra coisa, isso aí, governar, ai meu Deus do céu. Vamos voltar para cá que é melhor. Então, você começa a ter essa visão, os dias são maus? São, mas e daí? Irmão, às vezes eu falava assim, puxa, eu ficava reclamando, quando a coisa está difícil, sabe o que eu faço agora? Eu falo assim, está difícil, mas Senhor, obrigado pela confiança. Então, quanto mais difícil tiver, ao invés de reclamar, você diga, Deus, Senhor, obrigado por este dia, renova as minhas forças, manifesta a sabedoria e vem aquele dardo. Eu digo, obrigado pela confiança. Porque você está respirando, você está vivo, Deus confiou a você este dia. Viva este dia, com visão do teu chamado, né? Com a humildade, com a fé. Resistência, superação,
e foco. E você vai, e voam os anjos de Deus, e muito melhor ainda com a visão do ministério angelical, que é a nosso favor. Isso aqui está entre as páginas 23 e 29. Então, o ministério angelical age a nosso favor. Páginas 23 a 29, Salmo 91, 9 a 12. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Você está vendo aí o caminhar do Espírito Santo? Isso é pelo Espírito. Aí você vai tendo essa visão, olha, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos, aí você entende, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E aí, como anjo de Deus aqui sobre o altar, porque isso também você tem que pensar, tá? Nós estamos falando do mundo espiritual, do ministério angelical do mundo espiritual, mas nós somos anjos revestidos de carne, viu? Além disso, nós que somos da graça, que conhecemos a graça de Deus, nós passamos a ser anjos uns nas vidas dos outros. Olha que bênção maravilhosa. E como anjo sobre o altar, nesta manhã, eu te digo o seguinte, e reproduzindo, né, o anjo chamado sobre as nossas vidas, que é o nosso apóstolo Miguel Ângelo, eu digo para você o seguinte, tenha muita atenção, porque todo excesso é reprovável. Sabe que tem gente que lê, às vezes, um versículo bíblico e vacila? O Salmo 127, por exemplo, é um salmo perigoso. Salmo 127, bota lá no versículo 1. Só para você ver, só um parêntese, olha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe que tem muita gente deixando de trabalhar ou de pensar na segurança por causa de um versículo desse? Sendo que o versículo não dispensa o trabalho e muito menos você cuidar da segurança. Então não é para você, desculpe, tem gente que não faz nem seguro, faça seguro, que eu trabalho inclusive nessa área, viu? E quando vem eu faço, eu entendo, eu sei fazer, mas deixa para lá, senão vai virar propaganda. O que eu quero dizer a você é que, diz assim, se o Senhor não edificar, em vão trabalham. Mas se o Senhor edificar, o trabalho não é em vão. Se a pessoa não trabalha, Deus também não edifica. Deus edifica sobre o trabalho de cada um. Se não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer que Deus não vai vigiar para você. Ele vai atuar na sentinela que você está também cuidando. Qual é a sentinela? É uma chave? É uma empresa de segurança? É um alarme? É um seguro residencial, que é muito mais barato do que você imagina. Seguro residencial é muito barato. Mas deixa para lá, vai virar propaganda. Eu já sei que você tem umas ligações aqui para fazer seguro residencial. 91, volta lá no 91, no versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Esse aqui é a maravilha, a revelação, a graça de Deus é isso, ela vai te dando uma visão mais ampla das coisas. Com tudo isso, fazendo as coisas certas, o apóstolo Miguel Ângelo disse uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci, todas as frases maravilhosas que ele traz, ele disse assim, foi no nosso congresso lá em Porto Alegre, beijo aí nossos irmãos de Porto Alegre, sempre com a gente, ele diz assim, não existe uma forma errada de fazer a coisa certa, está tudo certinho, você sabe que está guiado pelo Espírito, que está submetendo a Deus, você tem autoridade sobre os anjos, irmãos, e você pode contar, e você começa a trabalhar, você começa a ver isso. Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15, mostra novamente, olha aí a ação dos anjos, já aqui nesse momento marcante, olha, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Então, no momento já, né, de Cristo, anunciou, olha, toma sua mãe, foge para o Egito, permanece lá. Olha o anjo guiando aí, olha o anjo orientando aí. Para isso, primeiro José e Maria, o que acontece? Creram no plano de Deus, não é verdade? Eles eram de Deus, senão eles não ouviam a voz do anjo.
Então está aí, olha, o anjo orientando, o 13, o 14, o 15, e aí vai contando a história, nem vou ler todo ele. Depois Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14, Hebreus 1, 13 e 14 diz, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação? A letra D diz assim, que nós podemos ativar esse ministério dos anjos, entre as páginas 30 e 33, você começa a saber que você tem um ministério angelical ao teu favor, e que agora você pode ativar esse ministério. Atos capítulo 10, versículo 1 a 8, morava em Cesareia um homem, Cornélio, novamente uma parte histórica, pode ir avançando. Piedoso, vai, olha aí, o caminho de Deus, 3, esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca de hora nona, um anjo de Deus se aproximou dele e disse, cadê Atos? Vai até o 8, né? Cornélio, fixando os olhos nele, produzido, qual é o Senhor? E aí as tuas orações, olha a vida da pessoa, né? Agora envia mensageiros a Jope, ao anjo orientando novamente, olha a ação, olha o ativar do ministério angelical. Depois versículo 26, Atos 10, 26, Atos 8, 26, Atos 8, é isso? 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe novamente, dizendo, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce Jerusalém, em Gaza. Então, esses exemplos angelicais, que nós temos esse ministério que nós podemos ativar. E na letra E, mostrando os anjos são conservos, que o Hebreus já mostra isso, quando diz que são todos eles ministradores a nosso serviço, e há uma situação que acontece ali em Apocalipse, que é muito clara sobre isso, né, que os anjos são conservos, os anjos não são para serem adorados. Tem gente que ora para o anjo, não é para você orar pedindo ao anjo, você dá ordem ao anjo em oração a Deus, aí beleza. Você não tem que fazer pedido para anjo, você não tem que agradecer anjo, você não tem que fazer promessa para anjo, você não tem que fazer procissão, você não tem que... Não, você tem que ter a visão correta do que é o anjo, o ministério angelical, para quê e qual a tua posição perante ele. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9, você vê isso claramente, como está também nas páginas 33 e 34 do livro. Diz, eu sou, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, que João está dizendo que ele lá na ilha de Patmos, tendo a revelação, quando ele ouviu o anjo trazendo a revelação, ele ficou tão maravilhado que ele prostrou-se ante aos pés do anjo que lhe mostrou essas coisas, para adorá-lo. Ele está dizendo aí, no versículo 9, o que o anjo disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Você guarda as palavras deste livro? Então o anjo é um conservo teu. Claríssimo, não é verdade? E agora, características angelicais, nas páginas 34 a 35, o apóstolo depois vai discorrendo, né? Fazendo os comentários, e aqui nas páginas 34 ele começa a tratar, ele faz uma pergunta, ele diz, quais espíritos são esses? No finalzinho da página 34, o apóstolo faz uma pergunta, ele diz, quais espíritos são esses? Aí ele identifica. Ele usa o Salmos 103, 19 e 20, né? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhes obedeceis a palavra. Depois vem o F1 da apostila, que diz, os anjos são poderosos, está aqui na página 35, não são aquelas figurinhas barrocas, diz o apóstolo, porque o que a igreja romana nos ensinou? Não é que Jesus é um crucificado, não saiu da cruz até hoje, está lá todo ensanguentado, né? Tem que ficar penduradinho às vezes no pescoço das pessoas, ou pendurado lá num crucifixo, ou num terço,
E aquele é o Jesus deles. E o anjo é um anjinho barroco, uma figurinha, né, daquela bochechudo, gordinho, com excesso de peso, não pode fazer uma bariátrica, porque é anjo, vê a situação. Né? Não consegue nem voar mais, tão pesadinho. É o anjo barroco. Então, essa não é a figura angelical que nós temos que... O apóstolo diz, ele é um personagem bíblico, espiritual, grande, valente e poderoso. É o que você vê nas passagens bíblicas, né? Então, depois, como eles... outra característica, ele diz assim, no último parágrafo aqui, quando da página 36, logo no começo, aliás, desse comentário, na página 36, aqui ele termina dizendo assim, há muitos cristãos que duvidam daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, e, portanto, Deus não pode manifestar vitória em suas vidas. Entendem? Então, o anjo obedece, sim, o anjo cumpre, o anjo vai te servir, mas o princípio ativo é o quê? O espírito bem alimentado pela palavra. Ok? Depois, eles executam as ordens dadas em linha com a palavra. F4, agem segundo a nossa fé. Aí eu coloquei os textos de Daniel 6, 16 e 17, ordenou ao rei lançar seus leões, né? Aquela história de Daniel, e o Deus, aí o 17, olha o que Daniel diz, foi trazida uma pedra, pôs sobre o rei, Daniel com seus anjos, para que nada mudasse a respeito de Daniel, vamos ver aqui mais, cadê? É a história, né? Do 19 ao 23, você vai ver, o rei foi lá perguntar, vamos no 20, vai o 20, vai filho, vai Joás, aí chegando ele à cova, perguntou, e tal, se podia livrar do leão, vai no 21, essa é a Bíblia comentada. Então Daniel falou, o rei vive eternamente. Vai, o Deus mandou quem? O anjo que fechou a boca dos leões. Tá bem? 23, então o rei se alegrou e é assim. Você confia, Deus manda o anjo e nada de mal, Daniel estava totalmente dentro dessa visão, os anjos agem segundo a nossa fé. Então é claro que muitas vezes você não vai ter oportunidade, quem sabe, de dar uma ordem ao anjo, mas você ativou o comando pela tua fé, por você exercer a fé, você nem falou diretamente ao anjo, mas você na sua oração, Deus mandou o anjo. Eles confortam, guiam, ajudam. Atos 22, não vou ler, depois você pode ler, você vai ver esse exemplo aí nos textos que estão na página, aqui no F5. O F6, nos 4 cantos da igreja, você vai vendo esse conteúdo aqui nas páginas, todas, até chegar aqui na página 57, você vai ver essas evidências no livro, os anjos nos orientam, nos dão assistência, e anunciam as boas novas. Você vai ver que o apóstolo trouxe, inclusive, o exemplo aqui de Isaías 49, sobre a orientação que os anjos deram. Aqui também, na questão de indicar os magos, os reis magos, né, a encontrarem Jesus no seu nascimento, está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 10, capítulo 2, versículo 15, e depois o apóstolo encerra com uma oração que vale a pena você, com certeza, adquirir o livro e depois estudar esse contexto com a leitura do livro, que, como eu te falei, eu não te chamo aqui para ler, eu explico, né, o conteúdo do livro, e aí na nossa conclusão, vem essa síntese maravilhosa que diz, sigamos com fé, pois sempre teremos o ministério angelical para nos proteger, libertar, encorajar, intervindo em nossas orações e demais atitudes de fé. Eles usam armas espirituais poderosas em nosso favor, assegurando que os planos de Deus sejam realizados com honra e graça. Então veja, além do espírito da fé, além da tua confissão de fé, você tem para toda essa execução, além da materialização do poder de Deus através da tua vida, você tem para cooperar com essa execução o ministério angelical. É um exército que está apenas aguardando o seu comando, que pode ser ativado por
seu comando, com conhecimento, com autoridade, pelas suas orações, pelas suas práticas da fé. Seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha querida esposa, a Bispa Lídia. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Lançamos, Deus, já desde domingo estamos lançando e ainda vamos continuar lançando raízes, bases profundas com relação ao ministério angelical. O inferno está em chamas, o diabo treme por causa deste conhecimento que será relembrado, está sendo relembrado desde domingo. E nós vamos, mais do que nunca, ter muitos testemunhos, muitos milagres, muitas vitórias, por causa da ação do ministério angelical. E vamos reconhecer isso. E todos verão que a tua mão fez isso. Obrigado, Jesus. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo teu Espírito e guardados pelos teus anjos. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente na vida do povo que conhece, sabe comandar o ministério angelical. E o povo de Deus diga amém, amém, amém. E amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Por isso Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá. os que confiam no Senhor São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. como em volta. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade